A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, professor Joel traz a dinâmica da Terra. Vamos ouvi-lo? É preciso que digamos, nas ponderações de hoje, no que se refere à dinâmica de formação da Terra, que nós estamos usando, é claro, fontes bibliográficas que apresentam caracteres científicos, fruto de pesquisa feita por cientistas pertencentes a mais diversificadas áreas. Então, a partir das bases constituídas por Kardec, que deixou para o tempo o encargo do crescimento da doutrina em termos de entendimento, é válido que utilizemos nestas oportunidades as fontes científicas com o propósito de demonstrarmos que um dia de 24 horas tem muita diferença de um dia de Deus, que poderá ser estabelecido talvez em milhões ou milhões, talvez bilhões de anos. É por isto que nós precisamos ampliar os nossos conhecimentos, para fugirmos daquele fanatismo pelo qual muitas vezes ficamos aprisionados às interpretações fantásticas e simbólicas, as quais merecem o nosso respeito e que se acham contidas, muitas vezes, nos textos religiosos tomados ao pé da letra pelos adeptos das crenças e que, quando não têm explicação, dizem que isto é um mistério. Na verdade, eu sei que no campo do saber divino os mistérios existem, ainda para nós. Porém, na medida em que vamos evoluindo nas diversas áreas do conhecimento, é preciso também que tenhamos a certeza absoluta que todos esses conhecimentos fazem parte do campo num grau infinito da sabedoria divina. E esta sabedoria divina vai passo a passo sendo tomada pelo homem através das suas pesquisas e da sua perseverança no campo das experimentações, das análises e das constatações. Então, dentro desta base, nós prosseguimos dizendo que a teoria de Laplace, pela qual, a partir de uma imensa nuvem cósmica de imensas proporções, formou-se o nosso sistema solar. E nesta formação, é claro que existiu, a partir da matéria cósmica universal, do fluido cósmico universal, a formação desta massa num processo que poderemos chamar de condensação, quando nesta condensação já estavam formados os elementos químicos que hoje nós tão bem conhecemos através da química inorgânica. Também prosseguindo, nós diremos que esses elementos químicos foram se aproximando e cada vez mais se condensando, assumindo possivelmente no início as características de uma forma lenticular. E nesta formação lenticular, duas outras leis começaram a se manifestar no movimento giratório que existiu na nossa massa cósmica de imensas proporções e já provida de uma imensa temperatura, a qual, pode-se dizer, está dentro dos milhões e milhões de graus centígrados. Porque quando átomos começam a vibrar, a partir de um certo grau de vibração ele começa a aquecer. Então, estes átomos
componentes dos elementos químicos, eles começaram a se tornar aquecidos até que essa massa cósmica adquiriu uma viscosidade tamanha foi o grau de condensação. Então existiu a força centrípeta que deixava no centro os elementos químicos mais pesados e que foi permitindo que ficassem na periferia os elementos menos pesados. E assim, nesse movimento giratório, manifestou-se a força centrípeta que preservava os elementos pesados no centro dessa massa cósmica, e a força centrífuga que permitia que os elementos mais leves ou menos pesados, atomicamente falando, ficassem na periferia. E nesses termos giratórios, quando a força centrífuga predominou sobre a força centrípeta, esta imensa massa de forma lenticular, ela fragmentou-se e os fragmentos ficaram animados do mesmo movimento giratório que tinha a massa matriz que nós estamos considerando. Então percebam, quando essa massa fragmentou-se, os fragmentos constituíram os planetas, mas no centro ficou a massa mais quente e esta massa constituiu o Sol, e mais pesada. E assim nós temos que bem próximo do Sol existe o planeta Mercúrio, e em sequência vem o planeta Vênus. Nesse movimento giratório está situado o planeta Terra. Depois vem o planeta Marte. Depois vem o planeta Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. É claro que numa outra oportunidade, se houver necessidade, falaremos do planeta Plutão, o qual está no momento presente sendo analisado de forma diferente e talvez não mais pertença ao nosso sistema solar. Mas quando estes fragmentos desprenderam-se da massa central, eles continuaram dentro da lei da inércia, animados pelo movimento giratório e pelo movimento rotatório, de rotação. Então é preciso que entendamos que a Terra ainda apresentava-se viscosa, com talvez milhões de graus centígrados de temperatura. Era viscosa e era uma massa líquida. E nesse movimento giratório da Terra até entende-se porque os polos da Terra são achatados e a dilatação neste planeta, constituída pelo Equador na sua linha mais dilatada, aconteceu também. Mas a Terra não estava sólida, e então da Terra desprendeu-se um fragmento, e este fragmento constitui aquilo que nós chamamos de Lua, é o nosso satélite. Mas é preciso ainda que prossigamos nestas nossas ponderações, que muito tempo precisou transcorrer até que a Terra fosse resfriando. E quando a Terra atingiu a temperatura na sua superfície aproximadamente de 1000 graus, já começou a acontecer a solidificação da crosta, da superfície deste planeta em processo de formação. Mas isso levou milhões e milhões de anos. A ciência talvez tenha condições de analisar e avaliar o tempo que foi necessário ocorrer nesse resfriamento. Muitas ponderações do campo científico deixaremos de fazer, mas antes de concluirmos esta etapa, precisamos dizer que nós nos baseamos em fontes bibliográficas e estamos, com as presentes considerações, tentando achar modos e eventos acontecidos para que demonstrado fique
que um dia de Deus é muito diferente de um dia que o homem interpretou, achando que em 24 horas Deus teria formado a terra e o mar. Não foi assim. E agora nós prosseguiremos na próxima gravação, a partir deste ponto. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.